Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 11, versículo 4, 5 e 6. O título desse texto é As Murmurações dos Israelitas. Como eu já falei, Números 11, 4, ok? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Amém? Então o texto que nós estamos meditando aqui fala acerca da passagem do povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida, que era Canaã. Só que o povo de Israel, no meio deles havia uma espécie que a palavra do Senhor fala que era populacho. Por que populacho? Porque alguns autores dizem que é a mistura do povo de Israel com egípcios, filhos de origem mista, que estavam ali no meio do povo. E esse populacho começa a questionar Moisés, começa a sentir desejo pelas comidas que haviam no Egito, porque no Egito havia fartura. O Egito era um dos países mais ricos daquela época. E no Egito eles conseguiam consumir melões, eles podiam comer tomates, peixes à vontade. Imagino eu também que outros tipos de carne. No Egito eles tinham pepinos, eles tinham alhos silvestres, dentre outras coisas. E o povo, esse populacho que estava ali no meio do povo de Israel, sentia muita falta da prosperidade que havia de tempo anterior àquele. De um tempo em que eles estavam numa terra que, apesar de ser farta, colocava eles numa posição de escravidão. Eles serviam a Faraó ali no Egito. Eles não serviam a Deus, eles não conseguiam adorar o Senhor. Mesmo que eles clamassem a Deus, mas os costumes eram diferentes. E Deus, ele ouve aquela murmuração. E Deus não se agrada. Porque Deus não se agrada quando a gente reclama no deserto. E o deserto deles, eles falam claramente assim, olha, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação de deserto em que Deus proveu o maná. E glória a Deus se Ele está provendo esse maná para você, porque quantos outros povos que passaram por esse mesmo deserto, Deus não proveu o maná porque eles não serviam a Deus. Quantas pessoas que passaram pelo mesmo deserto que você está passando sem o maná, que pereceram no deserto, que morreram não porque murmuraram, igual o povo de Israel morreu no deserto porque murmurou, mas morreu porque não tinham o maná. Porque deserto é lugar de sequidão, não tem nada. Não tem maná, não tem água, não tem carne. E o povo está questionando porque a gente não tem carne no deserto. Quem vai dar carne pra gente comer no deserto? No deserto não tem carne. Como que a gente vai fazer nessa situação para resolver a nossa vida? Aqui é impossível, aqui não tem nada. Só que Deus mandou depois as codornizes pro povo. Mas não era o peixe que tinha no Egito, não era talvez o gado, talvez não eram as ovelhas, mas Deus proveu no deserto codornizes, Deus estava provendo maná. Será que você não está reclamando do maná que Deus está te dando? Ou que Deus está dando para alguém, porque eu já vi gente que reclama do maná dos outros. Você tinha que fazer isso porque isso que você tem não é suficiente. E está sendo sim suficiente para resolver a situação daquela pessoa. Eu já vi gente falar assim, mas você tinha que ter um plano de saúde. Aí a outra pessoa às vezes está conseguindo um médico ali de graça. E a outra pessoa que está do lado falando assim, mas você tinha que ter um plano de saúde. Mas Deus está provendo o maná. Quantos que passaram pela mesma situação sem plano de saúde e não conseguiram um médico de graça? Quantos que passaram pela mesma situação e não conseguiram atendimento? E aí o outro que consegue o atendimento, consegue o maná, o diabo usa a boca da pessoa que está do lado, né? Que nem a mulher de Jó, só voltou a falar, amaldiçoa seu Deus e morre. Alguns autores falam que ela não disse isso, enfim. Mas existem pessoas que falam isso. Existe um populacho no meio do povo de Israel. Existe uma nação mista. Um povo que não é convertido. Que vai falar para você reclamar do maná de Deus na sua vida. Que vai falar para você, olha, se você estivesse lá no Egito, você não estava passando por essa situação. Você teria pepino, você teria peixes, você teria
tudo do bom e do melhor. Só que no Egito você não conseguiria servir a Deus da forma como você serve. No Egito, o povo estava ali como escravo. E o populacho estava falando, olha, a gente comia melões de graça, a gente comia pepino de graça. Só que nada é de graça. Tinha um preço, a sua alma. No Egito, a sua alma tinha um preço. O diabo não dá nada para ninguém de graça. Entende? O povo falava, não, no Egito a gente fazia de graça, a gente tinha não. No Egito, o Egito era um país próspero. Uma nação riquíssima. Só que, infelizmente, o povo não conseguia adorar a Deus do jeito certo. O povo ali orava ao Senhor, clamava, mas não do jeito que Deus queria. E agora Deus está falando, olha, eu tenho uma terra prometida que mana leite e mel, mas vocês vão ter que passar um tempo no deserto. Confia em mim? E Deus estava provendo para o povo maná. Aí o populacho começa a reclamar. O populacho está no meio do povo de Israel. Ah, mas o máximo que a gente tem aqui nesse deserto é esse maná. A gente não tem um melão, a gente não tem um pepino para comer. É só isso? É só isso que Deus dá para você? É só isso? Você serve a Deus e você só tem isso? Foi para isso que você saiu do Egito? Foi para isso que você largou a bênção, as oportunidades, aquilo que você largou para passar por essa situação? Olha o populacho falando. Gente que se diz evangélica, gente que está no meio do povo de Israel, mas que ainda não se converteu. É um povo misto. É um povo que está dividido. Fala de Deus, fala da Bíblia, mas não tem fé. Mas tem hora que fala coisas que às vezes dá vontade até de voltar para o Egito, porque a pessoa fica ali te pressionando. Esse povo pressionava Moisés. Olha, o máximo que a gente tem é um maná. Poxa, que bom que você tem um maná, porque tem gente que passa pelo mesmo deserto e não tem o maná que você tem. Já parou para pensar? Quantos povos, adoradores de deuses estranhos, que passariam por esse deserto e já teriam morrido de fome há muito tempo, morrido de sede, mas Deus não. Deus fez a água brotar da rocha, Deus preparou o maná e em seguida, depois que vocês continuarem estudando esse texto, vocês vão ver que Deus manda as codornizes. Não é porque não está sendo do jeito que você quer, ou a melhor condição, que não é a providência de Deus. Não é porque a criança está numa escola pública que Deus não proveu. Ele proveu. Por essa situação, por esse tempo de deserto, melhor é a escola pública do que a particular. Nesse tempo, às vezes é necessário. Não é porque não é uma coisa nova que não é a providência de Deus. Não é porque é um hospital particular que não é providência de Deus. Ah, porque é um hospital público, mas ele está provendo. Não é porque você não está onde você gostaria de estar, porque você não tem o conforto que você estava acostumado a ter, ou que você gostaria de ter, que ele não está provendo. Porque ele estava provendo sim um alimento mais simples, era o maná. Porque o povo ainda não estava na posição que Deus queria, o povo ainda não estava na terra prometida, o povo estava em transição. Existe um povo dentro da igreja que está em transição, está em fase de mudança. Existem fases na vida, a fase do deserto, naquela área, era necessário para o povo de Israel. Existem áreas da vida que você vai passar pelo deserto em alguns tempos. E quem está do lado, o populacho, que por mais se diga israelita, mas é uma mistura, não tem fé de verdade, não está tendo a visão que você está tendo, não tem paciência de esperar o deserto passar, começa a reclamar. O máximo que a gente tem aqui é o maná. Se a gente tivesse ficado no Egito, a gente teria melões. Eu não aceito esse caminho, eu não gosto dessa forma de pensar, eu não gosto dessa direção que Deus te deu. O que é isso? Então não dá ouvido para o populacho que está no meio do povo de Israel. Não dá ouvido. Está dentro da casa de Deus. Fala que é evangélico, fala que é crente. Mas está ali, você largou o Egito para viver assim? Não, melhor seria se você tivesse permanecido no Egito. Não. Você está vivendo pela fé. E pela fé você é um povo que no deserto tem maná, tem água brotando da rocha e tem agora, e depois vai ter, se você continuar estudando o texto, codornizes. Ah, mas não tem os melões, não importa. Você vai chegar na terra prometida, Deus vai cumprir o que te prometeu. Ele tem coisas grandes para te dar. Outros povos já teriam morrido no mesmo deserto, de sede, de fome. Agradece a Deus pelo maná e não dá ouvido para o populacho que está falando no teu ouvido. Amém? Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém. Ou então dá pelo menos um joinha. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém?